Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus, seja sobre todos vocês. Eu sou a pastora Carmen Soares, quero compartilhar com você a palavra de Deus para que juntos nós sejamos edificados na verdade e permaneçamos com os nossos corações confiantes nas promessas que Deus nos fez, nas gloriosas promessas do Senhor que estão contidas na santa palavra de Deus. E dentre as gloriosas promessas do nosso Senhor está a da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio a primeira vez para sofrer como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como Salvador do mundo, dando a sua vida pelos pecadores, para buscar e salvar o que estava perdido. Mas na sua segunda vinda, ele voltará para trazer a justiça divina, para cumprir aquilo que fora dito pela boca dos santos profetas e também pela sua própria boca, para cumprir o que Deus disse no decorrer da história da humanidade. A primeira vez ele veio para cumprir a promessa de Deus que fora feito lá no Éden a Eva e também a serpente e ao Adão, no ato da desobediência, quando Deus prometeu que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ele estava se referindo, o próprio Deus, falando isto para o Adão, para Eva e para a serpente. O próprio Deus falando a respeito da vinda do seu filho, a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E nós vimos em todo o decorrer da história, Deus formando este cenário para a primeira vinda do Senhor Jesus, que aconteceu há 2019 anos atrás, né? Quando o povo de Israel, quando estava vivendo no Império Romano, como dominados pelo Império Romano, representando a parte de ferro e de barro da estátua vista por Nabucodonosor, que fora interpretado pelo Daniel, como nós lemos no capítulo 2 do livro de Daniel. E quando então o Senhor Jesus Cristo veio, a semente da mulher, para esmagar a cabeça da serpente, já no Império Romano, naquela parte da estátua, a parte de ferro e a parte de barro. O barro, algo frágil, mas o ferro, algo consistente, firme, forte, com poder de esmiuçar. Então, nós vimos que neste período da história da humanidade, no período do Império Romano, nosso Senhor Jesus Cristo veio a sua primeira vez exatamente para sofrer, para dar a sua vida pelo nosso resgate, para dar a sua vida para que nós pudéssemos ter acesso até Deus. Mas com o passar desses 2000 anos, nós estamos agora presenciando já o quê? Os sinais ditos por ele, pelos santos profetas, que precederia a sua segunda vinda, ou a volta do Senhor Jesus, já agora, não mais para sofrer, para esmagar a cabeça da serpente, mas sim para derrotar Satanás, para derrotar o inferno. O inferno, na verdade, ele já derrotou, né? Ele já derrotou Satanás também. Agora é para aprisionar Satanás, para lançá-lo no inferno. Na sua primeira vinda, ele derrotou Satanás, ele venceu o inferno, ele venceu a morte, ele tomou a chave da morte e a chave do inferno das mãos de Satanás, derrotando Satanás e derrotando o inferno e também a morte. Já agora, na sua segunda vinda, ele virá para fazer o que mesmo? Para executar a justiça divina e também para aprisionar Satanás e para dar também a libertação à nação de Israel, que durante este tempo, da sua segunda volta, estará sendo perseguida pelo anticristo. No nosso último vídeo,
Nós falamos para você a respeito do servo do Senhor. Diante deste cenário que nós estamos vivendo hoje, o cenário no qual nossa geração está inserida, nós estamos inseridos, o sinal aí também da profecia, do saber, do crescer do saber, da tecnologia, da ciência, que também fora profetizado no livro de Daniel, no capítulo 12, a respeito do saber que estaria se multiplicando, e a palavra de Deus estaria sendo também estudada, ela estaria sendo estudada para que as pessoas compreendessem de fato o que está acontecendo. E é exatamente isto que nós estamos vendo hoje, uma procura maior pelo estudo da palavra de Deus, uma preocupação maior em saber que tempo que nós estamos vivendo, porque apesar do ser humano dizer, a maior parte das pessoas dizerem que não acreditam em Deus, mas elas sabem que Deus existe e que a palavra dele é verdadeira, e como elas não têm uma outra fonte precisa, a não ser sugestões da ciência, a não ser algo assim sugestivo por algumas ideologias, então a única coisa que elas sabem de que existe de concreto é a palavra de Deus, apesar de negar a eficácia da palavra de Deus, de negar a eficácia do poder de Deus, de negar a existência de Deus, mas eles estão examinando as Escrituras, eles estão esquadrinhando a palavra de Deus, a Bíblia, para ver se consegue compreender alguma coisa, o que está acontecendo na nossa realidade, na nossa atualidade. E no nosso último vídeo falamos para você a respeito do servo do Senhor, como ele deve ser, que ele deve ser o que mesmo? Ele deve ser, nós lemos na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso de número 24, que é necessário que o servo do Senhor, claro, o servo e a serva do Senhor, né? Está falando no sentido aqui genérico, né? O servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, aptos para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então nós falamos sobre isso, como deve ser o servo do Senhor, manso e paciente, porque nós estamos vendo aí os sinais que precedem a volta do nosso Senhor Jesus. E quando Paulo estava falando isso aqui, ele prosseguiu dentro desta mesma mostragem, desta linha de raciocínio, no capítulo 3, aí ele já sendo usado pelo Espírito Santo mais uma vez, para profetizar como seria o cenário nesta época, como seria o cenário nos fins dos tempos, aproximando a volta do nosso Senhor Jesus. Também nós precisamos lembrar que o próprio Paulo falou na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e no verso de número 3, da seguinte maneira: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso de número 3. Aqui ele estava falando em relação à volta do Senhor Jesus. Então, no tópico a respeito do assunto, ele fala da seguinte maneira: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola ou carta, como se procedesse de nós,
supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aí o verso 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então ele fala a respeito da volta do Senhor Jesus, ela não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E aí ele mostra o cenário que vai estar acontecendo antes da vinda do Senhor Jesus, para poder provar que já estamos vivendo aí este tempo da apostasia. Primeiro eu quero explicar para você que apostasia é uma revolta. O que significa apostasia? É uma revolta agressiva e culminante contra Deus, que abrirá o que mesmo? Abrirá caminho para o aparecimento do homem da perversidade, ou do homem da iniquidade, ou o iníquo, como Jesus falou, né? Quando vedes o iníquo no lugar santo, né? Ou o abominável da desolação no lugar santo. Então, na verdade, a apostasia, os apostatados, que são as pessoas que tiveram fé, mas perderam a fé em Deus, e acabou se transformando o quê? Em inimigos de Deus, se tornando pessoas agressivas contra Deus, contra os ensinamentos da palavra de Deus, contra tudo que está relacionado ao Senhor, contra tudo que se diz relativo à igreja, e a tudo que está relacionado com o Senhor Jesus, com a palavra de Deus e com o culto a Deus, com a adoração ao Senhor. E aí no capítulo 3 da segunda carta ao Timóteo, o apóstolo Paulo, aí ele já traz o que? Uma admoestação para que nós, os servos do Senhor Jesus, os soldados de Cristo, para que eles tomem cuidado, para que não se entregue também aos enganos de Satanás e venham fazer parte então desses apostatados que se revoltaram contra Deus e que estará preparando o caminho para a chegada do anticristo, ou então do homem da perversidade. E aí no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, Paulo fala assim: sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Então, este aqui é o retrato do coração da humanidade nos dias que antecedem a segunda volta do nosso Senhor Jesus. Isto é uma coisa muito séria, é uma coisa que nós devemos levar em conta, porque nós já estamos presenciando este tempo. As pessoas já estão com essas características. No nosso último vídeo nós até falamos aqui a respeito de cruéis, focamos aqui para você a palavra cruel, que na tradução grega, no grego, significa o que? Bestas, pessoas com características de bestas. E bestas, nós sabemos que está relacionado que a alguma coisa bem rude, alguma coisa assim bem contrário à natureza, a natureza normal de uma pessoa que tem temor a Deus, que tem respeito para com Deus, que ama a Deus, que ama o próximo como a si mesmo e que ama a si mesmo. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Por quê? Porque essa situação complicada, ela já é uma realidade nos nossos dias. Nós já estamos vendo essa situação aí que eu acabei de ler aqui para você, do capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós já estamos vendo exatamente isto aí. Então o diabo, que é o adversário que aprisiona as pessoas para que elas façam aquilo que é do agrado dele, porque sendo ele espírito, ele precisa agir no mundo físico, e para
para ele agir no mundo físico, ele precisa ter um corpo. Lá no Éden, ele usou a serpente. Quando lá em Apocalipse, ele já aparece na figura de quê? Na figura de um dragão, ou seja, o ser humano delegou a ele tanto poder, delegou a ele tantas habilidades, né? As habilidades dos seres humanos, porque nós fomos como feitos à imagem e semelhança de Deus, nós nascemos com capacidade de raciocínio, de criar coisas grandes, né? De fazer coisas relevantes. E se a pessoa não tem Deus na vida, ela usa essa capacidade de fazer coisas relevantes para o mal. Ao invés de ela usar a sua capacidade para fazer coisas relevantes para a glória de Deus, ela acaba usando a sua habilidade para poder fazer as coisas do mal. Então, o que nós precisamos fazer? Ser sóbrios e vigilantes. Então, aqui a advertência do Paulo é isso, que nos últimos tempos, ou seja, o tempo que está aí, o tempo que nós estamos vivendo, que está sendo demonstrado ou está mostrando aí, estão acontecendo aquela lista que o nosso Senhor Jesus Cristo falou, que estaria o quê? Precedendo a sua segunda volta. Então, nós estamos vendo aí o quê? Que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, sabendo que falta pouco tempo para ele ser aprisionado pelo Senhor Jesus, o que ele está fazendo? Ele está rugindo como leão, como Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 8 e 9, que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorá-lo. O que nós temos que fazer? Resistir-los firmes na fé, resistir o diabo firme na fé, para que nós não venhamos apostatar, para que nós não venhamos fazer parte desta geração revoltada contra Deus, que adora o diabo e que adora tudo aquilo que está relacionado com o diabo, querendo assim provocar Deus. É claro que provoca a ira de Deus, provoca, porque Deus é santo, e quando ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança, ele fez para quê? Ele fez para que nós glorificássemos a ele. Mas aí nós sabemos que a pessoa sem Deus, ela não glorifica a Deus, pelo contrário, ela faz tudo para irritar o Senhor, para provocar a ira de Deus. Aí por que nós vemos aí tantas perseguições contra a igreja? Desde que ela foi formada pelo nosso Senhor Jesus, eu já disse e volto a repetir para você que igreja não é invenção de pastores, não é invenção de denominação para poder tirar proveito dos fiéis, para poder arrancar dinheiro do povo. Não é nada disto. A igreja, ela é uma instituição de Jesus Cristo, conforme nós lemos em Mateus, no capítulo 16, no verso de número 18, nós lemos Jesus Cristo falando que ele edificaria a igreja dele. É a primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia. Jesus dizendo que edificaria a igreja dele sobre a rocha que é ele, e as portas do inferno não prevaleceria contra ele. As portas do inferno não prevaleceria contra a igreja. E não prevaleceria por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem contra Jesus Cristo. E ele é o cabeça da igreja. A igreja, o crente fiel convertido a Jesus Cristo, ele se transforma em membro individual do corpo de Cristo. Então a igreja, ela é o corpo de Cristo. Eu sou uma membra individual do corpo de Cristo, para poder proclamar as virtudes de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo e através da palavra da verdade. Então esse cenário dessas pessoas apostatadas, com esses corações, conforme nós lemos aqui, que daqui a pouco eu vou focar com você um pouquinho mais, nós, a igreja, que somos destinadas também pelo Senhor Jesus a se opor ao mundo. Então o mundo nos odeia. Jesus falou: antes que o mundo odeie vocês, ele odiou a mim. Agora, por que o mundo odiou Jesus? Por que o mundo odeia a igreja? Por que o mundo odeia os crentes? Exatamente pelo fato de a igreja se opor às obras do mundo. Então ela é opositora das obras do mundo, das suas paixões, que são o quê? Estas
são as fortes marcas da igreja. A forte marca da igreja é se opor ao mundo e às suas paixões. Então o servo do Senhor, a serva do Senhor, precisa ter todo cuidado na conduta da sua vida. Quando eu li o texto aqui, que ele precisa ser manso e paciente, isso por quê? Porque ele tem que entender a sua função. Você, igreja, eu, igreja, a igreja não é as paredes dentro das quais nós congregamos. A igreja somos nós, são as pessoas que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, que foram lavados no sangue do Cordeiro e que alcançaram a graça de Deus pela fé. Então a igreja é um novo homem, como Paulo escreveu, é um novo homem, é constituído por fiéis que acreditaram em Jesus Cristo, que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que tiveram as suas vestes, a sua vida lavada pelo sangue do Senhor Jesus, foram purificados dos seus pecados pela graça de Deus, pelo sangue do Senhor Jesus, mediante a fé. Então a igreja, ela tem esta função, a função de se opor ao mundo, que se organiza em uma revolta culminante contra Deus. Então, como Jesus falou, antes do mundo odiar vocês, ele odiou a mim. Nós precisamos tomar cuidado, porque o mundo não vai facilitar a vida daqueles que se opõem a ele. E aí é que está o perigo. Se o mundo não vai facilitar a vida para mim e para você, aí o que ele vai fazer? Para ele poder nos tirar, nos tirar do propósito de Deus, para que nós deixemos de ser opositores dele, o diabo usa que estratégia? Ele arma o laço para poder nos tirar da presença de Deus, para nos levar à insensatez, para nos levar a servir a ele, para nos levar até mesmo a adorar a ele, como muitos adoradores de Satanás fazem atualmente, adorando o bode. Eles até tatuam no corpo a imagem de Bafomé, que é Satanás representado na figura do bode. Muitas pessoas estão fazendo isso, declarando publicamente o seu comprometimento com Lúcifer, com Satanás, com o diabo. E muitas destas pessoas que estão fazendo isso são pessoas que outrora serviam a Deus, são pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas que se revoltaram contra Deus, que ao invés de ser oposição ao mundo que jaz no maligno, elas acabaram desviando do caminho do Senhor e se transformaram em o quê? Transformaram em agentes de Satanás. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem a função de quê? De se opor ao mundo, às suas paixões, que estas são fortes marcas da igreja, e é a função da igreja também. É claro que isto leva Satanás a levantar um exército contra a igreja, a levantar um exército contra Jesus Cristo, porque que Jesus Cristo em breve vai voltar para aprisioná-lo, para tomar definitivamente das mãos dele o controle que hoje ele ainda exercita, porque o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, Satanás criou um sistema aí, um sistema corrupto, usando as pessoas nessas condições que Paulo demonstra aqui, que Paulo faz a amostragem dos corações delas aqui. Ele não, mas o Espírito Santo é que está falando. Então o que Satanás faz? Ele usa as pessoas sem compromisso com Deus, exatamente para cumprir o seu propósito. Qual que é o propósito de Satanás? Roubar, matar, destruir e se opor a Deus. Desde o princípio foi assim, o princípio da queda dele foi assim. Ele quis tomar o lugar de Deus, e ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos do Senhor para se tornar aliados dele e se levantar contra Deus. Então, na verdade, esta revolta crescente contra Deus, ela começou ainda lá nos céus, quando Lúcifer quis tomar o lugar de Deus. E aí, depois que Deus criou o ser humano, ele que já havia sido precipitado, Deus já viu precipitado já no abismo, agora ele chega e faz o quê? Investe todo o seu potencial, sorrateiramente, usando o engano. No texto que eu li aqui, de Paulo dizendo aqui, na segunda carta aos Tessalonicenses, a igreja tessalônica, no capítulo 2 e no verso 3, ele dizendo que a volta do Senhor não acontecerá antes que venha a apostasia. Antes que venha a apostasia. Apostasia é o quê? É o diabo conseguir laçar o crente, laçar o fiel, envolvê-lo no seu projeto satânico, como ele conseguiu arrastar os anjos lá nos céus e envolvê-los no seu projeto satânico.
Por que há esse combate contra a igreja? Por que há o combate contra os pastores? É raridade você ouvir uma pessoa não crente falar bem de pastor. Sempre quando elas pensam em pastores, elas já têm taxativamente na mente, já tem ali um preconceito, uma visão já elaborada contra o pastor, e já vê pastor como ladrão, como esperto, já vê pastor como aproveitador. É claro que existe muitos pastores ladrões, muitos pastores espertos, muitos pastores aproveitadores que faz comércio do povo de Deus, mas isso tudo também já está dito na palavra de Deus, que seria desta maneira. Isso também já é um sinal de que existe de fato o joio no meio do trigo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo falou. Como existe também a religiosidade, aquelas pessoas que confiam em si próprios, nas suas obras, para poder garantir-se, sustentando-se como crentes, né? Elas confiam nas suas obras, nos usos e costumes que são regulamentados por determinadas denominações, e muitas pessoas elas se apoiam nisto para poder justificar a sua crença em Deus, quando que na verdade nenhum ser humano ele será recebido por suas obras diante de Deus. Nenhum ser humano será recebido pela sua maneira, pelo o seu modo comportamental, a não ser pela graça e pelo sangue do Senhor Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. Isto não vem de vós, não vem das obras, isto é dom de Deus. É claro que nós devemos ter zelo com a nossa conduta, nós devemos ser zelosos com as coisas de Deus, mas não achar que são estas coisas que abrem o caminho para nós entrarmos nos céus, porque só existe um caminho, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o caminho, não tem outro caminho para poder entrar até os céus. Mas a igreja, que tem também como fortes marcas, tá? Uma das suas fortes marcas é amar a Deus. A igreja, ela ama a Deus, ela ama Jesus Cristo, ela ama o Espírito Santo, ela ama a palavra de Deus, ela ama a si mesma, ela ama o próximo. A igreja ama. A igreja, ela combate o bom combate. Por quê? Porque ela procura preservar a Deus, a palavra de Deus, preservar a verdade. Por isso ela ora, por isso ela vigia. Por que eu vigio? Por que eu oro? Eu oro e vigio exatamente para que eu não entre em tentação. Por quê? Porque eu amo a Deus. Eu amo a Deus, eu amo a palavra de Deus, eu amo Jesus Cristo, eu amo o Espírito Santo, eu amo a igreja do Senhor, eu zelo pela igreja do Senhor, eu prego a palavra do Senhor, eu cuido das ovelhas do Senhor, exatamente por isso, porque eu amo Deus. Mas é claro que eu não posso negar que existe esta realidade aqui. A realidade do capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ou seja, é o que nós estamos vivendo hoje. Apesar de tudo isso, de nós sermos zelosos de Deus, de nós nos opormos a Satanás, de nós sermos a igreja do Cordeiro de Deus, de nós sermos o povo adquirido, não pelo preço da prata e nem do ouro, mas pelo preço do sangue do Cordeiro de Deus, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, para proclamar as virtudes de Deus. Apesar de nós sermos tudo isto que fora determinado pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus, para o nosso caráter, para formar o nosso caráter, para formar a estrutura do cristão. Aqui o Paulo traz essa advertência, que nós precisamos estar conscientes disto, que nos últimos dias os tempos seriam difíceis. Por quê? Pois os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, os homens serão jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, amigos dos prazeres aí, atrevidos, que coisa terríveis, né? Olha aí, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus.
mais amigos dos prazeres. Aqui já é a figura de uma pessoa o quê? Apostatada, que entrou naquela revolta agressiva contra Deus, que outrora conheceu a palavra, que outrora esteve dentro da igreja, foi a igreja, serviu ao Senhor de quê? Foi a igreja, ela era a igreja, porque a igreja somos nós, eu repito para você, a igreja somos nós, pessoas que cremos em Jesus Cristo, que lavamos a nossa alma no sangue do Cordeiro de Deus, que fomos salvos por Ele. Então a pessoa que outrora foi isto, foi a igreja, foi esse novo homem, mas aí ela caiu nesse laço aqui do verso 26 do capítulo 2, né? Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele. Então eram pessoas que serviam a Deus, mas acabaram sendo feitos o quê? Cativos do diabo. Isto mostrando que de fato o tempo do fim está aí, que a volta do Senhor Jesus Cristo, ela vai ser breve, ela pode acontecer a qualquer instante. Agora, nós não sabemos que tempo, que dia, quando que isso vai acontecer. E como igreja, também nós não sabemos se nós passaremos aqui pelo tempo da grande tribulação, quando as pessoas estarão desta maneira, e além de estar assim, elas se unirão exatamente a Satanás, elas se unirão ao diabo, ao homem da iniquidade, ao perverso, elas se unirão a ele, elas se unirão ao inimigo, ao iníquo, se unirão a ele com essas características aqui. E é claro que isso vai tumultuar muito mais a vida sobre a face da terra. Isso vai levar as pessoas à incerteza, porque é exatamente o que nós estamos vendo hoje. À medida que aproxima a volta do Senhor Jesus, a sociedade tem se transformado em uma ameaça para si mesmo. Que absurdo! Crianças com 26 dias sendo abusadas sexualmente, bebês recém-nascidos sendo abusados, crianças sendo raptadas para a promiscuidade, para a crueldade, para a perversidade, coisas terríveis que, graças a Deus, as autoridades estão começando a enxergar isto. As autoridades estão vendo isto e estão criando aí mecanismo para tentar proteger as nossas crianças dos adultos, dessas pessoas aqui, dessas pessoas egoístas, avarentas, jactanciosas, arrogantes, blasfemadoras, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, cruéis, agindo como bestas. Então, hoje nós estamos vendo aí a pedofilia sendo de uma maneira assim, de uma maneira até eficiente, sendo os pedófilos sendo tratados pela lei, ou seja, sendo aprisionados, sendo tirados aí do meio da sociedade, mas infelizmente é uma peste que tem tendência a crescer. Ou seja, a justiça prende um bando de pedófilos, mas é uma rede enorme que movimenta dinheiro na face da terra, que movimenta muito dinheiro, como as drogas. Eu lembro quando eu era jovem, eram poucos as pessoas, os jovens, que se entregavam para a maconha, a cocaína, a LSD naquela época. Era o mais popular, né? Lança perfume, aquela coisa desse tipo assim. Mas hoje o que nós temos aí? Nós temos as drogas como sendo um império sobre a face da terra. Os traficantes de drogas, eles movimentam bilhões e bilhões e bilhões de dólares no mundo inteiro, o dia todo, o tempo todo. Então já virou o quê? Uma fonte de riqueza para as pessoas que não têm temor a Deus, que não amam o próximo, que não têm respeito para com o próximo. Isso mostra o quê? Que nós estamos vendo aí o aproximar da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E como que eu devo me comportar? Eu devo voltar o meu coração para Deus cada vez mais, como Jesus falou aos discípulos em Mateus capítulo 26, no verso 41. Olha, a carne é fraca, olha aí, olha, a carne é fraca, vigiai e orai para que não caia em tentação. A carne é fraca, tá? Mas o Espírito é forte. Então o que nós temos que fazer? Aquilo, andai em espírito e não satisfareis as obras da carne. Então, para que nós não nos tornemos essas pessoas aqui, no verso de número 5 ele diz, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder,
foge também deles, foge destes, né? Ou seja, eu tenho que fugir se a pessoa tem uma conduta errada, se a pessoa é contra Deus, é inimiga de Deus. Eu não quero amizade com alguém que é inimigo de Deus. O máximo que eu vou fazer é pregar o evangelho para ela, para ver se ela se arrependa, para ver se ela volta à sensatez, para que ela seja livrada do laço do diabo. O máximo que eu vou querer com essa pessoa é isto. Ela foi feita cativa de Satanás, ela foi lançada no laço de Satanás exatamente para cumprir a vontade dele. Então o que deve ser a minha atitude em relação a ela? Pregar o evangelho para ela, orar para ela, para que ela volte à sensatez, para que Deus tenha compaixão dela e ela volte à sensatez, ela seja libertada do laço do passarinheiro. Então eu tenho que tomar esse cuidado, porque nós estamos vendo que as coisas não têm melhorado. As coisas só têm piorado, os problemas só têm intensificado, a agressividade do ser humano só tem intensificado. As pessoas estão planejando crimes terríveis. Não estou dizendo que isso não aconteceu antes, aconteceu. O próprio Davi foi um que planejou um crime hediondo contra o seu soldado. Por quê? Porque ele havia adulterado contra ele, adulterado com a esposa dele. Então ele havia adulterado com a esposa de Urias, o seu soldado guerreiro. Aí o que ele faz? Ele planeja um crime hediondo contra o soldado, para poder encobrir o seu crime, a sua falha, o seu adultério. Mas qual foi a consequência disto? A consequência foi terrível, porque a casa de Davi começou agora a sofrer as consequências do seu ato, digamos assim, de libertinagem contra Deus, da sua atitude satânica, diabólica contra Deus. Porque o que ele fez contra Urias, ele fez algo de Satanás, algo do caráter do diabo. Planejou a morte, adulterou com a mulher daquele homem, depois forjou uma situação para ele se deitar com a mulher, para que assim tivesse um álibi para dizer que o filho não era dele, ainda quis tirar o seu corpo fora, para dizer que o filho era de Urias e não dele, quando a Batseba mandou avisar que estava grávida. Mas como que Deus tratou isto? Deus tratou isto sentenciando ao Davi a ter que sofrer as consequências do seu erro. Porque Deus não coloca os nossos pecados debaixo do tapete. Só tem um jeito para nós tratarmos o nosso pecado. E qual é o jeito de tratamento do nosso pecado? É arrependimento. Arrependei-vos. É arrependimento. Eu me arrependo disso, peço perdão e misericórdia a Deus, e eu vou mostrar que de fato eu me arrependi, nunca mais praticando tal ato. Não pertenço a Satanás, pertenço a Deus. Qualquer servo de Deus pode cair, qualquer servo de Deus pode pecar? Pode, por causa da nossa natureza inclinada para o pecado, inclinada para a desobediência a Deus. Porque o que é o pecado? É a desobediência à lei de Deus. Então o Davi desobedeceu a lei de Deus, porque não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, e ele cobiçou. Aí vem as consequências: morte, destruição, perseguição. Se você ler a história, você vai ver que de fato o crime não compensa, o pecado não compensa, porque ele vai trazer um salário terrível. E qual é o salário dele? É a morte. Tem a morte física, e ainda, se não houver arrependimento, tem a segunda morte, que é a pessoa ser lançada, ser ressuscitada, para chegar diante do trono branco do Deus Todo-Poderoso, e ainda ser sentenciada a ser lançada no lago de fogo e de enxofre, onde ela passará a eternidade sem que ninguém possa libertá-la, resgatá-la de lá. Então, de fato, o que nós temos que tomar cuidado é para que nós não caiamos no laço do diabo, que anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. A única maneira de nós não cairmos no laço de Satanás é vigiar, é orar, e é manter a nossa vida com Deus. Manter o que mesmo? A nossa vida com Deus, a nossa intimidade, cultivar a nossa intimidade com Deus, gastar o nosso precioso tempo com Deus, desligar das páginas de relacionamento, desligar o celular, desligar a televisão, desligar-se das coisas que distraem a nossa vida.
que representa também prazeres, amor ao mundo, amor aos prazeres do mundo que jaz no maligno. O mundo não é de Satanás, eu repito isso para você, já falei em outros vídeos, como a Bíblia fala para nós, o mundo não é de Satanás, a terra não é do diabo, a terra pertence a Deus, a terra é de Deus, mas Satanás criou um sistema em que ele consegue ingerir na vida de todas as pessoas, e se eu não vigiar, ele ingere na minha vida também ensinamentos diabólicos, satânicos, e também até mesmo me transforma em uma inimiga de Deus. Se eu não vigiar, eu posso ser transformada por Satanás em uma inimiga de Deus. Ele não fez isso com os anjos. Eu não posso de jeito nenhum subestimar os desígnios do coração de Satanás. Ele é derrotado por Jesus Cristo, mas ele continua em ação. Ele foi derrotado há quase 2000 anos atrás, mas ele continua em ação, roubando, matando, destruindo, apesar de ter sido derrotado por Jesus Cristo. Então eu não posso subestimar os desígnios do coração dele e dos seus demônios. O que eu tenho que fazer é me revestir da armadura de Deus, buscar ser cheio do Espírito Santo e me chegar a Deus. Chegai-vos a Deus, como Tiago falou, chegai-vos a Deus e Deus chegará até vós. Então a minha jornada, eu não estou aqui, eu não sou uma pregadora do momento, porque não estou vendo aí o sinal da vinda do Senhor Jesus. Não, eu sou pastora, eu cuido do rebanho, eu ensino para as pessoas o que elas devem fazer, como elas devem conduzir as suas vidas, para que elas consigam chegar até os céus, para que elas cumpram seus dias na terra, sem que elas caiam no laço do passarinheiro. É isso que eu quero que você compreenda, que foi isso que Jesus fez. Ele subiu aos céus, levou o cativo o cativeiro, e ele deu dons aos homens. Ele deu dons às pessoas que creem nele, para que elas preguem a palavra dele. A ordem dele é para todos, homens e mulheres todos: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Pregue o evangelho. Por quê? Elas, ouvindo o evangelho, é a única oportunidade que ela tem de se salvar e também se libertar do domínio de Satanás. É ouvindo o evangelho, é crendo no evangelho, como Paulo fala: aprove a Deus salvar os que creem nele, que ele existe, através da loucura da pregação. Então é isto, nós temos que voltar para Deus, acreditar em Deus e não deixar que Satanás nos coloque nos seus laços, nos faça cativos dele, para que nós nos tornemos o quê? Nos tornemos inimigos de Deus. E assim vai cumprir em nós o quê? Aquilo também que a palavra de Deus diz para nós: a porca lavada, ela voltou a se remover na lama. O cão voltou ao seu próprio vômito. Ou seja, antes eu era assim, mas agora eu não sou mais. Mas se eu não vigiar, eu posso voltar a ser esse tipo de coisas. Eu posso voltar a ser como o cão que voltou ao vômito, como a porca lavada que voltou a se remover, ou então a revirar, né? Ou a estar ali na lama, curtindo a lama. Ah, que delícia! Este é o meu habitat. Não. Eu não sou uma porca lavada que vou voltar à lama. Eu preciso vigiar para isso não acontecer. Eu não sou um cão que vou voltar ao meu próprio vômito. Então eu preciso vigiar para que isso não aconteça. Vigiar, orar e guardar a santidade ao Senhor. Isto está no nosso caráter. Isto é no meu agir, é no meu pensar. Isto é no meu falar. Isso é na minha forma de vida. Eu não estou dizendo para você que eu não tenho problemas. Eu tenho problemas, mas eu não vou usar as armas de Satanás para resolver os meus problemas. Eu tenho dificuldades, mas eu não vou lançar mão das artimanhas de Satanás para resolver os meus problemas. Eu vou orar, eu vou clamar a Deus, eu vou exercitar a minha fé, eu vou pedir socorro ao Senhor para que eu resolva os problemas que eu estou enfrentando. É isso que eu quero fazer, é isso que você tem que querer fazer, é isso que nós vamos fazer. Fazendo assim, nós manteremos a sensatez e não cairemos nos laços de Satanás, do diabo, e não seremos feitos cativos dele. Eu quero agora orar com você. Querido Deus e amado Pai Celestial, louvado seja o teu nome pela tua obra perfeita e maravilhosa, a tua obra completa na nossa vida, pelo intermédio do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz. E eu tenho certeza que esse plano completo, esta obra perfeita que o Senhor iniciou na nossa vida, ela há de ser concluída até o dia da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude
ajude, meu Pai, para que nós não nos tornemos cativos do diabo, para que nós não nos tornemos inimigos de Deus, para que nós não nos tornemos, ó Pai, um problema na sociedade, um problema para a humanidade, mas que nós guardemos a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos, meu Deus, a nossa razão. Que nós nos guardemos em santidade, em amor, em verdade, em nome do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor repreenda Satanás com as suas intenções malignas, com os seus planos malignos, com as suas manobras infernais, com as suas ações diabólicas. Repreenda os demônios, que eles não tenham poder de nos influenciar e nos tirar da presença do Senhor. Alcança esta pessoa que não vigiou, o diabo armou o laço e a fez cativa, e hoje ela não consegue mais acreditar em Deus, ela não consegue mais voltar ao Senhor. Que o Senhor compadeça-te dela, que ela volte à sensatez, que ela se arrependa dos seus pecados, que ela peça perdão ao Senhor, que ela clame pelo sangue de Jesus Cristo, que ela se humilhe na presença do Senhor, pedindo, meu Deus, o resgate dela, a libertação dela, o livramento dela, em nome do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a esta pessoa, meu Pai, que tem se esforçado para fazer a tua vontade, para andar na tua luz, para glorificar o teu nome. Que a boa mão do Senhor, que não se encolheu, alcance esta pessoa e a abençoe, e a fortaleça, e a guarde, meu Pai, que ela seja guardada por tuas mãos sagradas, porque tu podes fazer isto, porque o Senhor não é homem para que mintas, e nem filho do homem para que não possa cumprir aquilo que prometeu. E o Senhor prometeu nos guardar de todo mal. O Senhor falou que nenhum mal nos acontecerá. Que assim seja na vida desta pessoa. Abençoa a casa dela, o lar, a família, livrando de todo mal. Nós pedimos isto em nome do nosso Senhor Jesus, e com a certeza que o Senhor há de fazer muito mais. Nós te agradecemos, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Amém. Muito bem, Deus abençoe você. Fique na graça e na paz do Senhor. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. E se os nossos vídeos, as mensagens que você tem visto aqui no nosso canal, tem abençoado você, eu te peço, abençoe a vida de outras pessoas, compartilhe esse vídeo, abençoe outras pessoas, fale do amor de Deus para elas, e assim nós vamos prosseguir em rumo aos céus, seguindo para os céus, no rumo certo, na direção certa. Juntos nós somos mais fortes, lembre disto. Então vamos prosseguir juntos, porque nós somos mais fortes. Se inscreva no nosso canal. Deus abençoe você e fique na graça e na paz do Senhor, e até o nosso próximo vídeo.